Bem-vindo a mais um episódio da LD Podcast, um podcast sobre arquitetura, decoração e dicas sobre tudo que tem numa casa. Aqui ao meu lado hoje a gente tem a Josi, que é designer de interiores, e o nosso convidado ilustríssimo, meu amigo há mais de 15 anos, né, Marquinho? É verdade. O Marquinho, ele é gerente comercial da marmoraria Rio Mármores, e eu trouxe um pouco ele para falar sobre a sua trajetória, esses anos todos, sobre pedras ornamentais, e contar um pouquinho sobre o dia a dia do trabalho, dos projetos. Bom, prazer estar aqui com você. Prazer estar com você também, Josi, aqui. Bom, eu tô há mais ou menos uns 22 anos. Não gosto de falar muito não, porque a gente já entrega a idade, né? Quase 22 anos trabalhando com o mercado de rochas ornamentais, né? Quem não sabe, rochas ornamentais, eu falo, às vezes engloba tudo, né? Não só pedras naturais, são pedras naturais, pedras sinterizadas, pedras industrializadas. Então, assim, todo o mercado de pedra, de rochas, eu já trabalho já há bastante tempo. Então, assim, eu tenho uma certa experiência, né, de poder indicar para o arquiteto, direcionar para ele o que ele prefere para determinados fins, dependendo da especificação dele do projeto. Como a gente trabalha bastante tempo, né, em parceria, eu já sei até o gosto que você quer, o tipo de pedra que você gosta, a cor. Então, assim, já leva para você o bolo pronto, praticamente. Exatamente. E me diz um pouco, qual a importância que você acha da pedra ornamental dentro de um projeto de alto padrão? Bom, eu tenho visto que há um tempo para cá, a rocha ornamental tem trazido bastante significado na arquitetura e na decoração de interiores. Antigamente, o pessoal usava muito, os clientes, os arquitetos dos projetos, pedras no exterior, a parte externa da casa. Agora estão trazendo a parte das rochas para dentro de casa. Eu acho que está tendo uma humanização maior, que você consegue ficar dentro de um espaço com uma decoração natural. Então, assim, a gente pode até ver, ao longo dessas exposições que tivemos aí, eu fui até com o Josi no Casa Cor de São Paulo, uns anos atrás, tudo onde a gente vai, né? A gente marca o nosso cartão. Dá licença, até na marcenaria, né? A gente vê que a pedra também está sendo inserida dentro de marcenaria. Isso, estantes com pedras, aparadores, buffet, mesas, tampos de mesas. Então, você vê, assim, uma inserção da pedra, da rocha ornamental, com a marcenaria, que é realmente a parte que ela trabalha. Então a gente percebeu muito isso. E isso está trazendo muitas novidades. Eu tenho sempre buscando novidades de pedras, de lançamentos, porque nós temos muita aqui no nosso quintal, que eu falo que é o Brasil, né? Espírito Santo, na Bahia, em Minas, pedreiras de pedras que a gente 90% da exportação do mercado externo. E a gente quase não conhece. Aí vai um arquiteto lá para fora, para um hotel, 5 estrelas em Paris, vai lá em Dubai. De onde é essa pedra aqui? Ah, é do Brasil. Nossa, é do Brasil, eu não conhecia. Ué, e volta lá e me pergunta: Marcos Jondon, você conhece essa pedra? Conheço, eu tenho aqui. Então, assim, a gente tem muita coisa. Então, eu procuro trazer, estou trazendo muita novidade, lançamentos de coisas que vocês podem usar nos projetos, até para ser um projeto personalizado, né? Essas pedras mais exóticas, na verdade, aqui no Brasil, tem pouco tempo que abriu para interno, né? Isso. Porque muitas sempre foram só para exportação e o mercado brasileiro não tinha tanto acesso, não era isso? Não tinha, porque o que acontece? A gente pegava aqui resto de coleção, que é aquela coisa que você tem lá na Prada, Louis Vuitton, eles colocam lá, mandam pro Brasil resto de coleção, então melhor você comprar lá. Então o que acontece? O filé mignon era mandado para fora, para os Estados Unidos e para a Europa. Ainda é feito isso hoje, mas só que agora estão começando a abrir mercado, por quê? Eles compram em euro, eles compram em dólar. Então é muito mais lucrativo você exportar, você ganha muito mais. O mercado interno é em real, porque essa pedra é comercializada em real. Então agora eles estão começando a ver, abrindo mais para o mercado interno, e os arquitetos estão tendo mais acesso a essas pedras que você pode utilizar e personalizar seu projeto. Entendeu? Sim, sem dúvida. E me fala um pouquinho, e como é que tá essa questão? Eu acho assim, a pedra, tudo que é natural, eu sei que você também trabalha com alguns sintéticos, né? Mas tudo que é natural é muito mais elegante, muito mais sofisticado, né? E com essa abertura, já tem bastante tempo, não vou saber quantos anos tem essa abertura do porcelanato aqui pro Brasil, e essas imitações de pedras, tenho muitas que são bem realísticas realmente, mas tem outras que são bem grotescas, né? E como é que é a questão da competição, que muitas vezes
o cliente fala assim, não, vou usar o porcelanato. Porque muito cliente fala, o porcelanato é mais fácil, de manutenção, não mancha. Qual é a competição, o que você vê de vantagem e desvantagem de, ao invés de você usar um porcelanato, usar uma pedra natural? Isso falando, obviamente, de projetos de alto padrão, né? Sim, porque eu vejo assim, ao longo da minha carreira, da minha trajetória, eu sinto a diferença de solicitação de pedidos de orçamento para pedras naturais. Há uns anos atrás, tipo anos 80, anos 90, eu tinha muito mais orçamento, muito mais pedido de piso. O pessoal, em vez de usar a casa com porcelanato, que quase não tinha, era piso da casa inteira travertino. Eu fazia apartamentos todos em travertino, crema marfil, rosso Verona, Bege Bahia, que era a moda dos anos 80. Então, assim, eram apartamentos inteiros, inclusive entrando em quartos, banheiros e cozinhas. Hoje em dia, o porcelanato entrou com muita força. Hoje em dia não, já tem muitos anos já que o porcelanato entrou, uns 10 anos para cá, e ele substituiu a questão do uso da pedra, até mesmo pela questão do preço. Porque você, num piso de travertino que italiano que você vai comprar, que custa praticamente uns R$2.000 o metro quadrado, você coloca um porcelanato imitando travertino por R$300. Então, assim, é diferença de 10 vezes mais barato. Então, assim, aí ele procura usar um material mais em conta e colocar coisas mais caras em outros, nos metais, em louças e umas coisas assim. Mas óbvio que a nobreza da pedra ornamental e natural é muito mais bonita, né? Sem dúvida. Para projetos grandes, quem conhece de pedra e sabe a nobreza, sabe que a pedra natural é mais chique, né? Sem dúvida. Vem cá, e a durabilidade? Porque assim, um porcelanato, por exemplo, eu sou totalmente leiga de pedra, eu acho lindo pedra, né? Inserido em marcenaria, a gente vê usado também até no sala, né? Ração de parede na sala, que antigamente falava, nossa, pedra na sala, cafona. Ali usa muito. Né? Antigamente falava, nossa, que cafona. Gente, hoje em dia a gente vê que realmente desconstruiu essa imagem do cafona, e a gente viu que a pedra, muito pelo contrário, né? Ela traz a riqueza, ela traz o luxo, a sofisticação para o ambiente. E a gente via que na bancada, vamos falar de pedra em bancada mesmo, propriamente dita. Sim. Né, uma bancada de cozinha. Tá. Pode fazer em porcelanato também? E se pode, a durabilidade é igual a uma pedra natural? Então, o que acontece muito é o seguinte, hoje em dia, por causa da internet, eu tenho que sofrer para desconstruir a cabeça do cliente. Desconstruir no sentido seguinte, no sentido figurado da coisa. Eles vêm com aquele bolo pronto. Que porcelanato pode ser usado para bancada de cozinha, pode ser usado para bancada de banheiro, e vem com aquela... Eu falei, gente... Até escada, né? Até escada. Eu falei, não faça isso. Porcelanato é para piso e parede. Bancada é pedra. Ou quartzo, ou pedra natural ou industrializada. Não tem como você usar um porcelanato numa bancada de cozinha. Você vai pegar uma panela quente saindo do fogo e colocando, ele vai trincar. Igual vidro de carro, ele vai abrir. E quina, né? Quinas, balde, se você bater já era. ele vai, e você também não consegue ter restauração para isso. Porque o porcelanato é aquela massa esmaltada de quase 1 centímetro, e o restante é aquela massa. Entendeu? Quando você parte, você vê o fundo do porcelanato. Se ele não for massa única, que a grande maioria não é massa única, você vê até aquela parte marronzinha. Você não tem como fazer uma restauração, fica aquela borboleta. Já numa pedra natural, se acontecer, você tem como restaurar e ele fica idêntico ao original. E se arranhar, você pode polir. Pode. O granito, por exemplo, né? é uma das pedras mais resistentes. E agora, com o mercado, como abriram muito mercado interno para as pedras exóticas, surgiram os quartzitos. Na verdade, os quartzitos já existem há muito tempo, só que ele não era conhecido dos arquitetos. Então, assim, todo mundo, não quero granito, mas o quartzito, ele tem muita similaridade com o mármore, com uma resistência maior do que o granito. É natural. Porque existe a classificação de pedras, né? Mármores, granitos, travertinos e quartzitos. Todas naturais. E os limestones, cada um tem uma dureza. E o quartzito tem dureza 8. Então, na verdade, ele é quase 10. Ele é um dos materiais nobres naturais mais resistentes a manchas, a riscos, que você pode usar para bancada de cozinha. Não use porcelanato, Josi, por favor. Eu tava pensando em colocar lá em casa, então não vou esquecer. Faz um preço bom pra mim que eu compro. Vai retirar a Josi da entrevista agora do podcast. Porcelanato em cozinha, jamais.
Jamais, tô brincando, gente. Eu, Não... particularmente, eu não uso porcelanato em nenhuma bancada. Justamente por isso. Assim, primeiro que para dar um acabamento bem legal, tem algumas empresas que elas mesmo fazem, realmente elas conseguem dar, mas qualquer coisinha vai quebrar frágil, né? e já era. Fragiliza. Você joga fora, você não tem o que fazer. É frágil. É diferente de uma pedra natural que você vai ter como restaurar. E fora que a pedra natural é muito, muito mais resistente, né? Sim, sem dúvida. Agora, uma questão assim que eu acho que muita gente tem dúvida, né? E que normalmente a pessoa acha, ou é granito para usar na cozinha, né? Ou é os sintéticos, né? E às vezes vem aquelas coisas de internet achando que pode usar mármore, que de jeito nenhum. Então explica um pouquinho desse... Por que mármore não pode usar na cozinha, por exemplo? Bom, desde a época da vovozinha, todo mundo fala assim, você lembra daquela cozinha da sua vovó? Aquele branquinho, que ela pegava, jogava Coca-Cola pra limpar, aí encardia muito mais, jogava água sanitária, e aí ficando mais sujo, encardido. Gente, pelo amor de Deus. A bancada toda manchada. Toda manchada. Mármore, ele na verdade não é para se usar em bancada de cozinha, porque o mármore tem a porosidade muito grande. Então, quanto mais você coloca abrasivos, mais vão abrindo os poros da pedra. E quando mais você vai abrindo os poros da pedra, mais líquidos vão penetrando. Então, se você abrir ou botar um café, o café vai entrar e vai ficar. Então, por isso que entraram os sintéticos, que o chinês, o italiano, o espanhol, eles bolaram de fazer um material industrializado, com uma dureza muito superior ao do granito, que é o quartzo, branco, para substituir os materiais brancos de cozinha, que são os mármores da vovó. Então os quartzos entraram com força, justamente porque eles não têm essa porosidade, eles aguentam manchas, riscos, tem uma limitação de temperatura, mas aí você pode usar tranquilamente para bancada de cozinha, sem precisar ter a preocupação de jogar Coca-Cola para limpar. Sim. E dos sintéticos tem o Ultra Compact também, não é? Tem, são os materiais sinterizados. Então, existem os materiais naturais que você pode usar para cozinha, que são os granitos. Mármores, esquece para cozinha, não recomendo. Granitos, todo mundo usou na década de 80, mas como os granitos têm pigmentação muito de quartzo, ele acabou caindo em desuso por ser cafona. Porque ele não acaba não entrando não dentro agrada do projeto, mais não o agrada gosto mais o gosto. Parece aquele mármore de lápide, né? De cemitério, né? Isso. Granito, desculpa. Bancada de McDonald's. Exatamente. Aquela coisa. Agora o McDonald's está de core, mas antigamente falava bancada de Bob's, churrascaria. O granito, ele é bom, porque ele é resistente, mas esteticamente ele não traz um requinte. Pro tipo de cliente que a gente trabalha, tem que ser um material mais ele nobre. Ele tem um custo bom, né? Custo bom, mas assim, se você quiser usar para uma área de serviço, para uma área lavanderia, ele até funciona muito bem, mas para uma cozinha, ele não é adequado. É assim, vamos lá. Mas a gente tem agora um outro uso que a gente faz hoje, um outro acabamento dos granitos que ficou sofisticado mesmo sendo barato, né? Isso aí, o que acontece? Qual é o acabamento? O granito, a gente começou a testar acabamentos de superfície. Então, fazer experiências. O que a gente pode usar essa pedra para mudar a aparência dela? Aí existem os acabamentos. Flameado, que é com fogo, com maçarico. Apicoado, que é com martelinho. Jateado, que é com jato de areia. Tem ele escovado, que é com escova. Tem ele bruto, tem ele serrado. Tem, assim, mais de 10 acabamentos. Jateado, levigado. Que interessante, é que você muda a aparência do mesmo produto. Só com as escovas. E parece totalmente diferente, né? Por exemplo, outra o granito, cara. quando você joga mais escovas, ele fica com essa textura Bruto. que parece um Decton. Ele fica muito mais sofisticado com esse tipo de aparência do que com essa aparência. Do que brilhoso, Do que né? brilhoso. É o que eu falo. O que acontece? Você até me perguntou na pergunta anterior. Os Dectons, eles na verdade eles podem ser utilizados para cozinha. Dectons, é o que eu falo, são superfícies e materiais sinterizados, porque são minerais prensados em alta temperatura. Eles não têm resina na composição. Por isso que eles podem ser usados para área externa, porque eles não têm resina, então o sol pode incidir, que ele não vai deformar a cor, não vai deformar a textura, ele vai continuar a mesma coisa. Então, agora os quartzos, eles têm resina na composição.
Quartzo são 90% de quartzo, 10% de resina, que é feito uma liga em alta temperatura e pressionada. Então o quartzo funciona para cozinha também. Porque assim, muita gente conhece o quartzo como Silestone, que foi a primeira marca que veio pro Brasil, isso né? aí. E aí hoje tem várias outras marcas, empresas né? que fabricam quartzo. Na verdade é como se estivesse chamando Bombril, mas não é, palha de aço. Você tem a Solan, tem Bombril, tem N a marca, marcas. né? Na verdade, o Silestone é uma marca de quartzo, porque a matéria-prima é o quartzo. Então, hoje em dia tem mais de 10, mais de 20. Entre o Silestone e o entre o quartzo e o Ultra Compact, o Ultra Compact é mais resistente. É não mais isso? resistente. Porque que acontece? O Ultra Compact, ele não tem resina. Então, ele é uma massa de 26 centímetros, que ele é pressionado com uma pressão de como se fosse uma 6 Torre Eiffel, a pressão dele. E essa massa, ela é feita em alta temperatura e ela reduz a um tamanho mais ou menos de 1,2. Então você vê a compactação desse material. É a mesma coisa que Decton. o Na verdade, Decton é a marca. É a marca. O ultra compacto é o material. Então existe o ultra entendi. compacto do Decton, da Diamond, N outros entendi. É a marca. Eu fornecedores. me É a confundo marca. muito com marca e nome do produto. E o deck, na verdade, o ultra compacto, não tem nele aqui, não trouxe, ele pode ser usado para área externa. Porque ele aguenta a temperatura, você pode forrar churrasqueira, também, né? você pode ter incidência de ultravioleta, porque ultravioleta é inimigo para pedra, né? Inclusive um granito, todo mundo fala granito, mas o granito também com o tempo vai desbotar. Não sei se você lembra daquela época do Capão Bonito, aquele granito avermelhado. Lembro. Que tinha, tem muita fachada de prédio de jardim oceânico ali da Barra que ainda tem com esse material. Ele com o tempo, com o sol, ele vai desbotando. Porque o ultravioleta é inimigo número 1 de qualquer um, até da nossa pele, né? Até do porcelanato. Do porcelanato. Mas aí no caso da pedra você pode polir e voltar ao natural. A pedra tem essa né? vantagem. O ultra compacto não, ele consegue resistir. O quartzo é para área interna e as pedras naturais para áreas internas. Agora, as pedras naturais que podem ser usadas para áreas externas são os quartzitos. E para cozinha também. Cozinha. Uma perguntinha aqui, para não riscar, que eu vejo sempre cliente que vai lá na loja, vê a cozinha, né, tem a pedra, a gente não vende a pedra, mas tá lá. E pergunta, vem cá, o que não risca? Porque a preocupação é o riscar também. Todas elas riscam, tem alguma que não risca? Bom, o que acontece? Isso vai depender muito da dureza da pedra. Quartzo risca quartzo. Ultra compacto risca ultra compacto. Só ele mesmo. Só ele mesmo. É tão duro que ele só risca ele mesmo. Por ele mesmo, entendeu? Então, por exemplo, um ultra compacto, um granito não risca um ultra compacto, porque a dureza do granito é menor do que da ultra compacto. Mas no caso de uma cozinha, né? Vamos dizer assim, uma cozinha, o cliente usa muito. Faca, né? Faca, o que o cliente tem. Pode usar. Qual que você sugeriria? Ou quartzo ou ultra compacto. São os dois. Quartzito não, nesse caso. Quartzito também pode. Pode. Quartzito, quartzo e ultra compacto. Agora, desses três que pode usar em cozinha, banheiro, preço. Qual é o mais caro e qual é o mais em conta? Bom, vamos por ordem de grandeza. Os quartzitos, por serem nacionais, a gente compra em real. É mais barato do que os sintéticos? Muito. E são muito mais bonitos, né? Muito mais como metade? Praticamente metade. Gente, arrasou. Não, e é muito mais elegante, sofisticado, porque é natural, né? Aí, é natural, porque o ultra compacto eles imitam, os né? fornecedores de ultra compacto que me perdoem, mas eles criaram um material que a gente tem uma resistência tão boa quanto, com custo infinitamente inferior. Então o quartzito é mais barato que o material industrializado, porque os ultracompactos e os quartzos você compra da Europa, então você tem que pagar em euro. Então o preço fica caríssimo. E os chineses? Porque tem chinês também. Tem chinês também. Mas... São de boa qualidade ou não? Não. Porque hoje em dia na China tem tudo de bom também, né? São bons. Eu também comercializo muito os chineses. Não dá um problema, não. A questão de resistência é que tempo de garantia, porque dependendo do fabricante, tem 10, 15, 20, 25 anos. Assim, eu nunca tive problema com o material chinês, não. Mas essa garantia, ela abrange o quê? Ela é garantia de fábrica da resistência do material. Se houver problema de trinca, mancha ou arranhão. Agora, o uso, a gente não tem como dar garantia, né? Se a empregada chegou lá e colocou um balde, trincou e quebrou, aí é mau uso. Em termos de panela quente, né? Porque vamos supor, vamos falar de Corian, que não é o que você trabalha. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar Corian em cozinha. Já tive, mancha muito, amarela, engordura.
e não pode botar panela quente, arranha, tem várias situações, né? Sim. Essas pedras pode botar panela quente ou não? Tem alguma restrição? Tem limite de temperatura. O quartzo, ele tem um limite, acho que de 380 graus. Até Mas aí uma panela residencial... Residencial não e passa. o ultra compacto até 700 graus. Só se pegar fogo, O né? ultra compacto aguenta maçaricar um salmão em cima. Você pode Caramba. colocar fogo, que ele não muda a textura da pedra. Agora o quartzo não. O quartzo não pode, porque tem Porque resina. tem a resina, Aí ele vai entendi. ficar queimado, ele vai queimar, vai marcar, Entendi. vai ficar Aí amarelo. o que você então indica, assim, para aquele cliente que tá chegando? Pro nosso nível de cliente, que não gosta de reclamação, que gosta de coisa boa, o ultra compacto é o mais recomendado para cozinha. Infinitamente superior é o material. Mas se for passar para natural, eu quero natural na cozinha. Aí vamos usar o quartzito. quartzito. Eu acho que quartzito, às vezes, você pode usar, por exemplo, numa área gourmet, que você usa menos. Eu até trouxe e é umas fotos de cozinha que eu fiz em quartzito. Eu não sei se eu botei a foto aí. Depois a gente vê. Depois eu vou pedir pra ele ir botando as fotos na edição pra mostrar, pra ilustrar. Tem obras com quartzito que você pensa que é um porcelanato, de tão natural, tão perfeito que é. Sim. A gente tem hoje no Brasil, para te falar assim, a gente perde a conta de uma infinidade de opções de materiais exóticos que eu realmente não conheço todos. Cada dia um fornecedor me E apresenta de vez em um quando novo. aparece novos, Sempre um novo. né? Porque isso vai sendo descoberto por pedreiras. Às vezes a pessoa tá lá, tropeça numa pedra. Ué, que pedra é essa? Tá no fundo do quintal da sua fazenda. Aí ele começa a fazer uma escavação. Escavação é uma montanha de um material exótico que você nunca viu na vida. E tá ali no nosso quintal. O Brasil tem... Aquela pedra que sai um brilhinho, qual é o nome daquela pedra? Matrix. É o Matrix. Aquilo é pedra natural? É pedra natural. Aquilo ali é um xisto, na verdade, é uma rocha natural. Linda, que é uma né? Aquela pedreira. pedra, né? Linda. Depois eu vou botar ali pra gente Ele ver. é lindo. Assim, e tem vários acabamentos de textura, que você muda a textura da superfície da pedra, cada uma fica com uma aparência de rocha Nossa, diferente da outra. linda. E falando em alto padrão, a vantagem da pedra natural é a exclusividade, né? Porque nenhuma é igual à outra. Então você sempre vai ter algo exclusivo na tua casa. Eu trabalho muitos anos com a Leila e eu vejo os projetos dela, ela sempre procura, Marcos, você tem essa pedra aqui? Às vezes ela pega uma referência de algum lugar, de um hotel que ela foi lá fora, que eu falo, não, eu consigo pra você. E eu consigo. A gente tenta sempre algo bem E, exclusivo. e o que a gente até viu de tendência, falando de tendência, é que cada vez mais presente as pedras exóticas, né? Essas pedras que têm esses veios mais presentes, cores, né? Elas são lindas, parecem pedras preciosas na parede, né? Porque que acontece? Você não vê uma coisa igual a outra, nada é igual a outra. Então você consegue ter uma personalização do seu projeto. Você olha assim, essa pedra aqui tem na casa de fulano. Não tem. Não Porque existe. aquele teu desenho é único, é seu, é exclusivo. Em falar em desenho, você tem várias maneiras de corte de pedra, né? Pra poder fazer aquele book aberto. Tem. Me explica um pouquinho desse book aberto, que eu acho que nem todo mundo conhece. Às vezes vê muito no Pinterest aquele desenho casando e não entende como é que é feito. Acha que é uma pedra... às vezes é até a mesma pedra, mas cortada de forma diferente, né? Sim, na verdade é o seguinte, você tem uma pedra, muitos chamam de book, livro aberto, open book, Open e outro book, em italiano... Eu misturei os dois. Baque aberto, que eles chamam, que é livro aberto, como se tivesse aberto um livro, e você tem os desenhos fazendo uma simetria para uma esquerda e para a direita. É lindo, né? Você pega a pedra, faz a polimento desse aqui, aí essa pedra aqui, que é a continuação dessa chapa, eu faço o polimento no avesso. E aí eu junto com essa. Então, na verdade, eu faço o polimento da parte de trás da chapa. Aí ela vai ficar com aqueles veios simétricos para a esquerda e para a direita. Não, o trabalho total. Não é qualquer marmoraria que faz, né? A marmoraria que você trabalha tem fábrica própria. Fábrica própria. Nós já estamos há 31 anos no mercado de mármores e, inclusive, a gente trabalha com materiais exóticos, que eu trouxe agora muita novidade dessa feira que teve em Cachoeiro. E, assim, depois vocês vão lá conferir, que vocês vão amar as pedras. E são Nossa, novidades. deve ser uma mão de obra também, né? Eu fico achando que a marcenaria é pior, mas eu não sei se a pedra... Vamos falar imagina, disso também. Não, mão de obra. Marcenaria e pedra e marmoraria estão assim, ó. Porque assim, uma chapa de MDF e pegar mesmo de, sei lá, de 1,80 m por 1,
tem um peso. Imagina essa mesma chapa desse mesmo tamanho de pedra, né? Então, assim, até para manusear é bem complicado, né? Porque, por exemplo, o granito aproximadamente tem 60 quilos por metro quadrado. Nossa. Então você vê um tampo de 1 metro tem 60 quilos. Um tampo de 3 metros, 180 quilos. Daqui a pouco você tem... Aí vai embora. Então, assim, tem tampos que você não consegue nem, dependendo da medida, subir pelo elevador. Você tem que ser içado. Imagina. Mas tem limitação de tamanho de pedra? Tem. Consegue fazer... tem a chapa, Tem né? o tamanho da chapa. Por que acontece? Os blocos são extraídos das pedreiras. E aí eles são fatiados em serras diamantadas com essa espessura em torno de 2 centímetros, que é o padrão mundial, padrão internacional. Tem até de 3, mas comercialmente falando, de 2 é o padrão. E aí essas chapas elas são retangulares. Dependendo desse bloco, esse tamanho dessas chapas vão mudar. Então assim, tem chapas são sempre retangulares. 2,30 por 1,60, 2,20. Então tem bancadas às vezes que você não pode fazer uma bancada muito grande, porque vai ter uma emenda, porque tem uma limitação. Vamos supor, a chapa tem 2,20. Você tem que ter uma bancada de 3, vai ter uma emenda. Então vamos tentar fazer uma bancada de 2,20 ou uma área seca e uma área molhada que dê uma disfarçada nessa emenda, né? Que aí você não vê e você consegue fazer uma bancada inteiriça que fica esteticamente linda. Agora, Marquinho, essa questão também de preço que a gente encontra muito em marcenaria também. A pedra, assim como um MDF, existe vários tipos de pedra. Pode ser o mesmo nome, mas vários tipos de qualidade, né? Isso interfere diretamente no preço final. Sim. Vou te falar, por exemplo, um granito branco Siena, existem vários padrões, né? Tem comercial, tem... Explica um pouquinho disso. O Piguês, o Crema Marfil, o Carrara. Por que acontece? Existem aqueles mais claros. Enquanto mais clara, mais limpa a pedra é, menos veios, mais cara ela fica. Quanto mais informação, mais pigmento, mais barata ela é mais fica. rara, né? Então, quando você vai extraindo da montanha... Porque são assim, você vai começando a cavucar a montanha e vai cair nos blocos. Às vezes aparece aqui uma pedra com um movimento diferente. Então, assim, o piguês, por exemplo, tem o piguês A1, A2 e A3. O A1 é aquele mais limpinho, mais branco, com menos manchas cinza. O A2 já é aquele mais cinza. E o A3 já é aquele mais pigmentado, que chama aquele piguês dálmata, que é mais barato. Sim. Mas tem cliente que gosta. Mas assim, é a questão da extração. O preço vai diferenciar quanto à questão da limpeza da pedra dos veios e da dificuldade da extração da rocha. Que às vezes o cliente não entende, né? A gente faz um orçamento, ele tem um preço X, aí ele vai fazer em outra marmoraria, tá muito mais barato. E muitas vezes é pela qualidade. Muita coisa, porque aí eles não especificam. Só bota o primeiro nome. É piguês, aí não diz se é A1, se é A2, se é A3. Carrara, não sabe se é comercial, se é standard, se é Eu não sabia, seleto. interessante. São E qual é a mais cara? A pedra mais cara que você vende, assim? É o ônix, que é o ônix paquistanês. Paquistanês, ele é feito sobre superfície aquosa, ele é fossilizado sobre fundo de mares e lagos. Então ele é extraído no subsolo. Então ele é fossilizado. Ele é quanto, assim, o metro? Olha, o ônix também varia muito de preço. Mas a uma média vai de 8 a 15 mil reais o metro quadrado. Então o mais caro é em 15 mil metro. Vamos em torno de 15 mil, que é aquele ônix translúcido. Inclusive, eu já usei até numa obra sua. Já usamos, já. A gente já usou no lavabo, aquele ônix, a gente fez um fundo de parede iluminado. É aquela pedra que coloca a luz e você consegue ver, parece, é lindo, né? Eu usei para um cliente dela. Tem que ser usado com cuidado, né? Com cuidado. Que vai do lindo ao fora. Ela fez uma com moderação, né? Tem que saber onde usar. Porque ela, nesse projeto do lavabo, ela não iluminou a bancada, mas iluminou a parede. Foi, só a parede. E ele era todo clean, e só a parede que era... A gente usou no Thiago Silva também, no fundo do box, do banheiro do lavabo também. Onde ela foi onde? A Leila adora. Eu tenho visto até pedra no teto. Imagino como fazer a instalação disso. Nossa, no teto. Por causa do peso. Você tem que ter uma estrutura metálica, mas existem outras coisas que substituem. De repente, para ficar mais barato. E até mesmo dá o mesmo aspecto visual. No teto você não tem tanta a noção, né? Não tem tanta noção. Tem muita coisa agora parecida com pedra, substituindo na questão de acrílico, vidro pintado. Vidro tem muito vidro. Aí você não precisa ter essa questão de sustentação. Você pode trabalhar com material. Agora, uma outra questão que eu acho que é legal você abordar e que influencia bastante, as pessoas também não entendem a questão de ser paginado ou não paginado.
né? Isso sim. faz muita diferença no preço. Explica qual é a diferença do paginado para o não paginado e por que é mais caro o paginado do que o não paginado, né? Sim, conversar com quem sabe é outra coisa, né? Meu Deus. Não, porque o intuito aqui é as pessoas esclarecerem essas dúvidas, né? Então mas acho isso que é bem aí interessante. é a pergunta de quem sabe. O que acontece? Como a chapa é retangular, vamos supor, a chapa ela é extraída assim, então o paginado, vamos supor, Marcos, eu quero um piso 1 por 1, 80 por 80, 90 por 90, quadrado. Cara, isso tem uma perda incrível, porque de uma chapa você tira 2 placas e o resto vai pro lixo. Paginado é a continuidade como se fosse uma coisa Também, única, né? Também. E que você pega sempre do mesmo bloco, Mesmo né? bloco. Entendi. Aí você quer, vamos supor, um Carrara, eu tenho que dar continuidade nos veios. Então eu tenho que montar o piso antes, além de ser um tamanho especial, sob medida, eu tenho que saber paginar a sequência dos veios. Então eu faço a paginação num piso primeiro, faço uma numeração atrás da pedra, crio um romaneio com todas as numerações. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, Por isso que, na verdade, fica muito mais... Dependendo da pedra, eu acho até que fica muito feio quando não é paginado, né? Porque fica... Se ela for muito marcada, né? Bem que a questão do veio, normalmente a marmoraria tenta casar de qualquer maneira, independente de ser paginado ou não, né? Isso, mas é muito difícil, às vezes, num piso inteiro você conseguir casar não vai tudo. conseguir. Mas sempre tem um detalhe... Pelo menos sentido do veio, né? O sentido do travertino, principalmente, que o travertino, ele tem os furinhos horizontais. Então você não vai botar um travertino invertido com o outro, você vai sempre botar no mesmo vai sentido seguindo, dos veios. Isso aí você vai dar continuidade na sala inteira. Agora tem alguma pedra, tem, né? Pedras que não fazem muita diferença ser paginado ou não. Não. Tipo um granito. Não, mas assim, faz diferença paginado, porque o granito, principalmente o branco siena, que eu adoro, né? Você tem um tamanho, acho que é 90 por 90, que fica um preço viável. Depois desse tamanho, já dobra, triplica o preço, né? Por causa do tamanho da chapa. Porque você tem que... o paginado e o melhor aproveitamento da chapa. Isso. Né? Por que é o melhor aproveitamento da chapa? Você consegue ter 100% de aproveitamento. Se uma chapa é retangular e você corta em 4, você tem um tamanho retangular, por exemplo, 1,20 por 80. Aí você consegue aproveitar tudo. Fica um preço baixíssimo. Você consegue um preço muito bom. Então, até na hora que está fazendo o orçamento, por isso que é importante comprar com quem entende o que está vendendo, que tem muita gente que não entende nem o que vende. E direciona para o cliente. Para poder explicar isso, e você pode ter um produto bacana e, de repente, mudando a medida, você já consegue reduzir o custo. Tem que ser um bom profissional e ter orientação de um bom Eu sei porque eu uso muito branco siena e eu queria uma medida que assim, aumentava muito o preço, né? E a gente acaba tendo que manter esse 90 por 90 mesmo. Às vezes, numa área ou outra, a gente... muda o padrão, né? Agora, falando nisso, vou fazer uma pergunta de milhões, que você sabe qual é, né? Diga. Vamos supor, eu sou sua cliente, eu quero porque quero usar pedra numa casa enorme, mas uma pedra assim bem clean, bem natural e com um custo bom. Qual pedra que você usaria? Bom, eu tenho visto muitos dos seus projetos, eu tenho acompanhado e a gente tem feito essa aqui, ó. O branco siena, exatamente. Esse aqui, ele fica com uma cara tão clean, você não compromete decoração, ele é atemporal. Não enjoa também, não enjoa, né? porque ele não tem muita informação, ele fica clean. Qual é o acabamento que a gente usa? Escovado. Bruto. Ele, na verdade, ele remete muito ao cimento, né? Ele lembra muito cimento. Depois que ele fica colocado... os grandes arquitetos, né? O Thiago Bernardi, Jacobsen, o Márcio Kogan, eles usam muito esse material, ou aquele outro, acho que é o Branco Itaúnas também, que lembra. Branco e Siena, que são próximos. Porque eles fazem casas muito grandes, às vezes 3.000, 4.000 metros quadrados. Eles não gostam de usar porcelanato. Não. E essa pedra viabiliza, né? Você consegue ter quase um preço de um porcelanato. Eu não lembro agora quanto que tá um metro quadrado. Não acaba nunca, né? Você e com uma pedra natural, que é muito mais sofisticado. Imagina, você vai fazer uma casa lá de 40 milhões de reais. Né? Assim, uma casa muito top. Você vai botar porcelanato? Não vai botar porcelanato. Você tem que botar uma pedra natural. E ao mesmo tempo você não consegue botar um travertino na casa inteira. Senão uma casa de 50 vai para 60. Sobe muito, né? Então esse é um artifício que eu gosto muito de usar. Ainda tem outras também, né? Que dá para usar assim dessa maneira. Aqui para vocês verem, vou trouxe algumas coisas. Eu acho lindo aquele Gabbana. É lindo. O Gabbana é lindo, lindo. Gabbana como é que é? Eu não sei.
Ele é meio fende, tem uns veios marrons. Lindo. Esverdeado. Tanto eu coloquei nos tampos lá da loja dela. Legal. Ficou bem E ele bonito. sem brilho, né? Acho lindo ele sem brilho. Hoje a tendência é quanto menos brilho, melhor, né? Até o brilho talvez num painel na parede. O brilho, essa tendência agora, olha aqui, mudando aqui rapidinho, aproveitar a arquiteta aqui. O brilho, ele tá um pouco... não é em desuso, né? Mas tá saindo um pouquinho, dando espaço mais ao acetinado em tudo, né? Que eu tenho visto isso, é né? a tendência de vir pro natural. Que a gente estava falando anteriormente a esse podcast, que depois da pandemia todo mundo está remetendo mais à natureza, ao que é natural. Então, a textura mais acetinada te lembra algo mais natural do que aquela... O brilho. O brilho para dar detalhes, né? O brilho pode vir nos detalhes. Até mesmo porque o brilho, quando você coloca um piso brilhoso no chão, ele compromete até a iluminação. Porque ele reflete todos os pontos de luz do teto. E arranha, né? Você vê até o mármore arranha, quando é muito brilhoso, acaba arranhando. Não né? fica legal. E você compromete, aparece mais o piso do que todo o resto da decoração. O piso, na verdade, ele é a base. Você pode usar um piso maravilhoso, mas ele tem que se comportar como base. Ele não é o principal, porque senão você vai botar o principal e vai brigar, né? Mas aí tem aqueles clientes que querem brilho. Tem muito. Nossa, muito. Aí você, Marco, não põe assim, não, eu quero brilho. Aí depende do profissional, da gente conseguir... mudar fazer com que ele entenda, né? O porquê de optar por outro acabamento. A tendência, ela vem sempre pra gente primeiro, né? E a gente vai ensinando e convencendo o cliente do que tá se usando. Naquele porque momento senão ele vai ficar com uma casa parecendo que ele tá nos anos 80. E na verdade, o acetinado, a minha ideia é que o acetinado seja algo muito mais atemporal do que o brilho. O brilho vai e vem. O brilho vai e vem. Ele vai e vem na laca, verdade. nos móveis. Agora, o acetinado não. O acetinado tá sempre permanece. Painéis verticais ainda tá se usando brilho. Sim. Aí eu acho que é um painel que é mais de destaque. Porque você dá evidência pros veios da pedra. Exatamente. Você tá olhando assim, não assim. Porque tem dois ângulos, né? Quando você vê assim uma coisa, de frente a outra. O de frente, o brilho funciona muito melhor. Sem dúvida. Eu acho lindo. Inclusive, você faz muito painel. Até pra banheiro. A Lila gosta de envelopar tudo de pedra. Eu acho lindo. Fica lindo, né? Banheiro de milhões. Ela fez ela fez um spa agora lindo, aquele lá no Jardim Oceânico, que eu achei lindo. E o W Spa. Maravilhoso. Foi todo no branco cena. Foi, todo nesse aqui. Todo no branco cena. Foi chiquérrimo, elegantérrimo. Nossa, aquelas velas. Ficou lindo, eu gosto. É meu xodó, o W Spa. Não, mas tá muito bom. E é maravilhoso também. Eu vou pedir depois um convite pra sortear pra vocês. Isso aí. Eu acho super justo. Curtir mais, né? Aí, não, porque ela realmente tá muito bem feito. O projeto dela lá. E agora sim, outra pergunta de milhões. A Jo tá aqui. Diga. Bancada antes ou depois da marcenaria? Isso aí. Não, isso aí a gente combina, né? A gente combina. Essa pergunta. Adorei. Porque eu gosto de fazer do jeito que eu quero, né? Olha só, eu vou falar, essa pergunta realmente é a pergunta de milhões. E vai ter uma resposta de milhões, eu tenho certeza. Vamos lá. Eu recomendo primeiro a bancada marcenaria, depois os móveis, marcenaria. Depois eu entro com a pedra. Isso. Mas não vai ter problema para estruturar? Não, geralmente eu fixo isso com tubo, eu evito rasgar a parede, eu tenho várias maneiras de fixação. Entendi. Por que acontece? Nunca você vai conseguir reproduzir a medida que está no executivo da marcenaria, se você for seguir aquilo exatamente, quando eles montarem, vai ter sempre uma diferença. A parede vai estar torta. Isso aí. O parafuso apertou, ele foi mais para frente. Mas e se a gente tiver com muita pressa? Porque normalmente é esse o Aí você, na verdade, quando tá com muita pressa, a gente até entende que às vezes é uma necessidade, né? Aí tem que pagar para ver. Né? Porque pagar pra ver, tem que saber do risco que tá correndo. Eu aviso. Porque o balanço às vezes fica mais curto. Eu acho que tem bancadas mais fáceis de dar errado do que outras. Olha, eu vou falar aqui assim, né? Eu vou contar até. Eu até tenho uma experiência muito recente com uma cliente que ela tava com muita pressa e queria. Entrou a bancada antes. E aí a gente. Pedra. Desculpa, entrou a pedra antes. E aí ela falou assim: eu falei, então eu vou fazer o seguinte: eu vou esperar entrar a pedra e depois eu vou lá, meço a pedra e mando produzir a marcenaria. Ela, não, eu quero que você coloque a pedra e você vai fazer a marcenaria no paralelo. Eu falei, gente, tem certeza disso? Tá bom. Aí contei todos os problemas que poderiam acontecer. E realmente, de fato,
né? Deu errado como esperado. Na hora que foi colocar a marcenaria, um lado ficou com uma pingadeira de 1,5, que era o previsto, e aí do outro lado ficou o armário para fora. Olha isso. O que aconteceu? A parede realmente, né? A bancada, ela tava na profundidade conforme projeto, mas a parede onde entrou o armário, teve uma hora que o armário veio para fora. Pode estar fora do esquadro. E aí tinha gaveta, não podia reduzir. Sabe assim, começa a se deparar em outros problemas. Soluções. Entendeu? Outras soluções. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então assim, quando a gente acaba indicando, né, algo pro cliente, porque a gente já tem know-how, porque sabe que aquilo ali vai dar problema. Aí o que aconteceu? Fez com pressa para poder ganhar tempo e perdeu mais tempo ainda, tendo que refazer, ainda custo, que ainda teve que pagar. Porque ou ele vai esperar a marcenaria estar pronta para medir, que é o ideal. Ou você vai fazer a tua pedra e ela vai medir depois. Isso aí. Agora acontece casos que a gente tem que fazer a pedra junto com a marcenaria. E sim, seja o que Deus vai quiser. pagar, vai. Aí é na sorte. Não, eu já fiz muito isso, mas tem um risco muito grande. Aí tem uma santinha Nossa Senhora dos Projetos, que a gente tem que fazer várias orações ali pra ela, pra dar tudo certo. Mas nem sempre ela atende a gente. Sempre aviso antes. Avisa. Sim, com certeza. O problema é essa questão do time de obra que o cliente não entende, né? Porque a pedra sempre entra por último. O vilão é a marmoraria. Olha, o vilão é a marcenaria. marcenaria. Quem tá atrasando sua obra? A marcenaria tá atrasando a minha obra. Eu não entrei, eu não me mudei por causa da marcenaria. Na verdade, a gente acusa todo mundo. Acusa todo mundo, Aí sai pro marmorista. Nossa, mas olha só. São 15 dias úteis pra entregar uma bancada. Eu vou me mudar, tem o Natal aí, já acabaram de montar. Natal o mundo acaba. Daqui a pouco tá chegando de novo, né? Olha, tem essa bancada aqui. Eu quero que você meça já 15 de dezembro, que eu quero estar com a minha bancada no dia 24 de dezembro pronto. Falei, 24 de dezembro de que ano? Daqui a pouco vai chegar a época, né? O mundo está acabando. Gente, parece todo olha, Rivotril acaba. É um desespero. E as pessoas não entendem que para fazer um projeto para estar pronto no Natal, ela já deveria... A gente está em julho. Começar agora. Já tinha que estar começando. Projeto. Tudo. Tem imóvel. Outro dia eu fui pedir um móvel, tá demorando 180 dias. Um móvel de design é muito tempo. Não tem como antecipar aí o processo. Eles chegam lá em novembro, eu quero meu apartamento pronto para Natal. Aí, meu filho, nem aquele programa de TV que 24 horas dá jeito, não dá. Nem o lugar do oscilar do Rociano. Não dá. Porque o que acontece? Eu preciso de um tempo para produzir, ainda mais se for bancada com cubo esculpida, tem o tempo de colagem. Então eu preciso pelo menos de uns 3, 4. Tem a linha de produção, né? Tem outros clientes que estavam ali para poder fazer. Não vou. Então eu prefiro não vender. Eu também. Do que falar que vou entregar e não entregar. Eu também prefiro. É comprometimento, porque eu tenho um processo. Se eu for antecipar, um abraço. Você pode fazer o máximo que você pode. É viável, né? Isso aí, mas tem o seu limite. Tem um tempo ali que porque tem que ser obedecido, às vezes que né? não precisam do Natal. Vão viajar, aí a gente coloca na frente, na vez a gente faz essa organização, né? Mas mesmo assim, eu preciso de 15 dias úteis para poder produzir. Peças retas... 15 dias úteis depois de você medir, conferir projeto... E aprovar o executivo. Mas... A tua marmoraria faz executivo das pedras? Toda é feita no projeto, no AutoCAD. A gente manda profissional com as cotas, com todos Isso facilita os pontos, muito, né? Com o nome do material, com bem explicado o profundidade projeto. de engaste, toda a parte de furação, onde vai entrar esgoto, distância de cuba, torneira, tudo isso eu preciso, porque às vezes a pessoa tem que ter uma torneira. É muito importante isso, você sabe disso. Eu não tenho a torneira, mas então eu não posso fazer a furação da cuba. Não tenho cuba. Não tenho cuba. Gente, mas onde eu vou furar a cuba? A torneira. A cuba vai entrar aqui. Você tem que ter a cuba para você saber a profundidade que você vai furar a torneira. Então eu preciso sempre uma bancada. Torneira e cuba. Não precisa me dar, mas me diz o tamanho. O modelo para eu poder fazer a furação certinha. É como a marcenaria. É uma coisa assim minuciosa. Não é fácil, não. Né? A gente trabalha com milímetro. E depois que você furar errado... Acabou, você perde uma banca de milhões. Agora, falando assim de construção do zero, né? Construção do zero, você tem várias etapas que você entra. Sim. Uma das primeiras etapas, vai contando assim, qual a primeira etapa que você tem que entrar numa obra? Bom, eu já fiz obra assim do zero, que estava entrando na fundação.
estavam levantando paredes e aí o arquiteto foi me garantindo medidas. Por que acontece? Não existem só as bancadas, né? Você tem as soleiras, os tentos, são peças que você pode, pequenas, retas, que você consegue entrar na frente. Por exemplo, o cara precisa de um arremate de uma soleira para poder dar continuidade do piso. E você pode fazer um pouquinho maior e lá na hora cortar. Corta, né? Bancada aqui não tem como, porque você tem meia esquadrilha. Agora, soleira, chapim, tento, você consegue peitoris. E chapim é um item que atrasa muita obra, né? Gente, o que é chapinha? O que é chapinha? Chapinha. Ah, é chapinha. Chapinha é que você alisa o cabelo. Gente, o que é chapinha? Tô imaginando eu lá, ó. É aquela pedra que fica em cima do muro. Vamos explicar certinho. Em cima de uma mureta. Não, o que eu tava falando... Não é chapinha o que fica... Eu tô falando errado. O que fica embaixo da esquadria. É a soleira. É a soleira? Aquela que é a soleira? É a aquela soleira. com desnível? Aquela com castelo. Com castelo, isso. Então, essa é uma que atrasa muita obra. Atrasa. Porque ela prende esquadria, prende tudo, né? Todo mundo quer isso. Aí eu tenho que me reunir com o rapaz da esquadria, com o fornecedor, e aí ele desenha como é que ele quer que seja feito esse detalhe. Aí eu mando executar conforme o cara da esquadria. Isso tudo. Ou seja, o trabalho ele é todo em conjunto para dar certo, né? Exatamente. Tem que estar cercada de bons profissionais para a coisa funcionar, né? Já comecei Você vê que ele já falou em o pessoal da esquadria, tem um construtor, aí depois tem a marcenaria. Então, tudo envolve, tem reunião que eu né? fico, às vezes, o dia inteiro me reunindo com todos os profissionais. É a esquadria, é o pedreiro, é o rapaz da cuba, é o rapaz da torneira, o cara do ar-condicionado. Tudo isso interfere no projeto. Sim. Às vezes é um banheiro que é todo forrado de pedra, que eu tenho que ter essas informações, senão eu perco uma pedra daquela que é... Detalhe de banheira, qual é a banheira certinha que vai ser. E quando tem ripa, né? Que a gente vê agora trabalhos em pedra, né? Pedra ripada, pedra curva. Até a pedra, a gente tá vendo também a tendência de pedra curva, né? Sim, tá no caso. Como é que é feito uma pedra curva? Como é que você faz para fazer uma pedra curva? Jeitos, né? Normalmente pedra não se faz curva, né? Aquilo ali é o truque. Você olha assim de longe e pensa que a pedra faz curva. Nem madeira faz. É como se fosse uma forma de madeira de pilar cilíndrico. Você faz tiras. E essas tiras, elas vão formando, dependendo de tiras de 5 centímetros, de 4, vai formando o círculo todinho. Depois você vem com acabamento, com rejunte. É um trabalho manual também. É como a marcenaria. E aquela cuba que é esculpida na própria pedra? Como é que é aquilo? Aquilo você faz também a cuba montada. Não, eu digo a cuba inteira, assim, a bancada inteira. Que nem eu queria fazer. Sei. Aquilo Como ali é que é? É um bloco e é uma máquina especial que faz uma como se estivesse esculpindo uma estátua. É uma obra de arte. Obra de arte, por exemplo. Né? Como é que saiu E aí a pessoa tem que comprar um bloco pra fazer aquilo, né? Um bloco, porque é como se você vai esculpindo com uma máquina e ela vai esculpindo, cavucando e fazendo todo o desenho no computador de como é que você quer. Interessante. E demora uns 3 meses. Demora muito, né? Porque ela vai devagarzinho esculpindo a pedra. Agora, assim, Marcos, vamos falar de preço também, que eu acho que o cliente é um tema bem polêmico e que se interessa. Por exemplo, eu pego o meu cliente, indico, a Leila pega um cliente dela e aí compra esse mármore aqui, que é o granito... Esse é o granito branco-siena. Esse é o granito... E para fazer uma pedra, uma peça, sei lá, meia esquadria, bonitinha, orça com você. Aí dá 10 mil reais. Vai na outra marmoraria, a mesma pedra, com o mesmo pigmento, idêntico, e aí ele dá 7 mil reais. Como é que você justificaria isso para o cliente? Por que o seu deu mais caro? Né? Vou te dar já até um gancho para a resposta, que a gente um dia estava conversando sobre isso. Como é que é? Financiamento? Beneficiamento. Isso, é isso que eu quero. Cara, tá vendo que eu sei tudo de pedra. Como é que é isso? Porque eu já tive essa experiência de ver na casa de um cliente uma pedra idêntica que o Marquinhos vende, só que o acabamento péssimo. Então, isso aí pode justificar o preço. Pode. Toda a parte de industrialização que a gente fala, que é o beneficiamento. Beneficiamento. Né? Pode ser chamado de industrialização também, porque é dentro de uma indústria. E ela é feita com maquinário especializado. Nem toda marmoraria tem maquinário que tem italiano que possa fazer esses acabamentos de borda. Fazem na mão. E aí fica péssimo. É aquela marmoraria que nem tem marcenaria fundo de quintal, né? Existem marmorarias e marmorarias, por exemplo. A minha é toda aparelhada. Exatamente. Com os materiais mais modernos que existem hoje, italianos, que são automatizados. Você faz o programa e ela corta com jato de água. As máquinas, né? As máquinas. Então, tem aquele seu José da esquina que vai com aquela lixadeira e vai fazendo. Sempre que dá uma diferença muito grande, tem algum porquê. Mas
acabamento fica péssimo. Mas isso é muito importante explicar, porque pro cliente, ele acha que tendo a mesma especificação de produto, já basta. Né? E fora que a colocação também faz toda a diferença, né? Porque o colocador, ele para mim, ele é uma peça fundamental, né? Como no armário que você tem o montador. Se ele não for uma pessoa caprichosa, ele pega uma peça sua caríssima e aleja. E aí fica aquele acabamento de mês eu já vi isso. Péssimo, que você vai olhar e constantemente o teu cliente vai ficar te xingando quando ele for escovar o dente. Não, é mais uma vez, eu acho que as pessoas têm que entender o que é só produto. Uma coisa é você comprar esse copo aqui. Você pode comprar em qualquer lugar. E o que é um produto alinhado com o serviço? No caso da marmoraria, você tem um produto que é beneficiado, que está alinhado com o serviço, que está alinhado com o maquinário que você tem. Isso tudo influencia no custo. Sim, né? Então, se você tem um produto que estão falando que é igual e que está metade do preço, com certeza não é igual. Não é. Né? Porque, assim, você está com um profissional... Vou falar quando você está com um profissional. O profissional, normalmente, não é louco. Ele está oferecendo o que ele sabe que é melhor para o cliente, né? Com um custo justo. Não quer dizer que é o mais barato, mas é um custo justo para o serviço todo que vai ser oferecido, né? Perfeitamente, você falou exatamente isso. O acabamento, como você falou, o acabamento de borda, a colocação, tudo vai influenciar no preço. As pessoas colocam... Se deu 3 mil, 10 mil de diferença, tem algo estranho. Sim. Eu falo assim, gente, não é a mesma Desconfie coisa. também do muito barato, né? Não é a mesma Desconfie coisa. do que está muito barato. Pode até ser, mas não adianta. Porque sempre vai ter um negócio. Aí, não, vai no mais barato. Daqui a pouco eles me chamam para pagar o incêndio. Ih, Marcos, eu preciso de um negócio pra botar lá. Às vezes a gente condena tudo, né? Não tem como, gente. Chega lá, tem que trocar essa bancada. Essa bancada tá péssima. Não tem como você. Não tem como resolver. A emenda vai ficar pior que o soneto. É horrível isso. Mas, assim, a gente, com um profissional como você, que já direciona o cliente para as lojas certas, sabe que vai ter um bom acabamento, o cliente tem que confiar no profissional. Porque tem aqueles que vão de orelhada. Não, até porque quem vai apagar o pepino depois é a gente, né? Só sobra a gente quando dá um problema. O problema é ele bate e volta, não, né? E a marmoraria, assim como a marcenaria, ela quando dá problema, é um problema sério. Não é um problema simples de resolver. Às vezes é jogar no lixo e fazer outro. É verdade. Né? E aí você também tem que comprar com uma empresa que tenha respiro para poder fazer outro. Porque dependendo da empresa, a empresa vai falar assim, olha, eu nem tem como refazer esse produto todo e acabou. Não, ainda tem essa questão, né? Uma questão que eu explico muito é que muitas vezes a pessoa fala assim, não bota a colocação, não bota que o empreiteiro coloca. Eu falei, não. Porque se quebrar, o empreiteiro não vai poder pagar outra. Não vai. Se quebrar com você colocando, você se responsabiliza e coloca outra bancada, não é? Sem dúvida. Tipo assim, se eu quebrar 10 bancadas na minha mão, eu vou trocar as 10. Você vai trocar as 10 bancadas. O prejuízo é meu. Eu já vi acontecer, porque às vezes as bancadas são de mármore, principalmente, são muito frágeis, né? Sim. De quebrar, às vezes, 2, 3 vezes. É um risco, né? Tem que ter fôlego pra poder aguentar isso, Por isso que a colocação, na verdade, você tá pagando a mão de obra de colocação, mas também um seguro. Um risco, um seguro, porque você sabe que você não precisa comprar uma bancada nova, você tá colocando pra eu montar pra você. Sim. Então, além disso, eu vou te dar um seguro, de se quebrar, eu vou ter que repor pra você uma peça nova, e se der algum problema depois, o meu saque, uma visita pra manutenção, é obrigação minha também de consertar. É uma economia que sai caro lá na frente, com certeza, né? gente. Barato sempre sai caro. Teve até um cliente seu que eu fiz uma bancada que ele tava falando que tava vazando, era uma cuba esculpida, eu fui lá, fiz um reparo, ele resolveu, porque tava... Lembro. Lembra? Rogério. Tava suando. Bia esculpida, então, tem que ser com uma empresa muito boa, porque senão pode começa... Eu tive uma cliente que fez com uma empresa, fez os móveis com a gente, fez com uma empresa e simplesmente danificou todos os nossos móveis, porque todas as emendas caía água. Imagina. Água. E aí a empresa não tinha respiro para poder pagar nem os nossos móveis, nem trocar. Ela teve que ficar com prejuízo e acertar e comprar de novo os nossos móveis. Não, prejuízo não. É um prejuízo, Então, assim, é complicado, né? Então, acho que a informação, eu acho que cada vez mais a arma, né, no bom sentido que a gente tem para o cliente escolher, optar, é a informação, né? Cada vez mais a gente conversar com o cliente exatamente como é que funciona, exatamente o que ele está comprando, todos os processos, como funciona, os riscos que ele corre. Exato. Acho legal para os clientes e também para os profissionais que estão começando, né? Porque quando você está começando, pelo menos eu,
15 há anos poucos atrás. anos atrás, 10 anos atrás. Fala não, gente. Uma garota, uma bebê. Você não tem uma carteira de cliente muito, assim, né, com muita grana. Normalmente você faz pro vizinho, pro amigo da mãe. É isso. E você vai no preço, né? Você corre atrás do preço. E você começa a ter muito problema. E aí, depois que você entende que não pode ir atrás do preço, você tem que ir atrás de quem você realmente confia. Da qualidade. Minimiza bem os problemas. Assim, não é que não aconteça. Foi o que a gente falou. Problemas em obras sempre vão acontecer. Mas tem que resolver, né? Tem que resolver e ter como resolver, né? Então, eu acho que isso é muito interessante para os profissionais que estão começando também. Não focar em preço. Focar em confiança, em fornecedor bom. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, porque antigamente a gente não tinha internet, a gente não tinha essas informações todas, né? É verdade. Eu vejo hoje muito cliente, pela internet, agora a facilidade, eles vão pesquisando. Marmoraria fulano de tal. Total. Aí eles chegam, mandam orçamento pro Google. Aí eu falei assim, gente, você já viu onde é essa marmoraria? Você já entrou no endereço? Aí tenta no Google Earth, quando você entra, é uma rua, na entrada da boca de um lugar lá, de uma comunidade, é um fundo de quintal. Eu falei, gente, fundo vai te de entregar quintal, Não, isso? eu acho assim, tem públicos e públicos. Tem cliente para esse tipo de marcenaria, de marmoraria, assim como tem cliente para marcenaria né, mais simples. Porque aqui a gente tá falando de um cliente de padrão, a gente tá falando de casas caríssimas, de clientes de alto padrão, né? Às vezes há um apartamento classe média alta, né, que eu acho que não é compatível esse tipo de produto. Né? Não, mas eles gostam de ver preço para pesquisar mais. Não, exatamente. Mas o arquiteto vai lá direcionar, olha só, nessa loja que eu não conheço, eu não me responsabilizo. Se você quiser fazer, você faz, como você faz. Eu faço total. com esse aqui. Importante é ter a informação, passar a informação de forma clara. Quando você começa a tua carreira, você aceita às vezes. O cliente, não, achei mais barato, aí você aceita. E aí depois quem tem que resolver é você. Entendeu? Você é o responsável por isso. Então, e até porque você também tem todo interesse que o negócio fique bom, que termine, né? Então você traz aquilo para você também, né? Uma das coisas mais problemáticas e mais detalhistas que existem na obra, eu considero sendo a marmoraria e a marcenaria. Tudo começa com M. Muito parecido os nomes, mas o mesmo grau de dificuldade de detalhamento é idêntico. A marmoraria chega a estar no nível... Porque são erros milimétricos. Você joga a pedra fora, né? E você perde um tampo de uma mesa, ou você perde uma porta de um armário, se o pé direito diminuiu. Você vai lá, mede, o pé direito tá lá, 2,80. É esse pé direito mesmo? Ela manda produzir a porta com 2,75 para botar 5 de arremate, um exemplo. E a mesma coisa, se eu for fazer uma forração de um banheiro, ele considerou o pé direito 2,80. Chegou lá, o pé direito tá 2,70. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que cortar tudo. Ou se tiver mais curto, eu vou ter que aumentar o teu, às vezes, é até mais fácil de resolver do que o dela. Porque o dela, se o armário tiver com o pé direito errado, já era. Já era. Se for laqueado, então... Tem porta de vidro, tem que refazer tudo. Tem que refazer o meu, se for mais curto, não tem como colocar emenda. Ainda tem isso. Maior, eu consigo diminuir. Ainda consigo... Quando é maior, sempre melhor, né? Ajuda, Mas tem N dificuldades. Então, assim... Por isso que existe esse acompanhamento do profissional. Por isso que eu sempre fico em cima. Nós temos uma equipe de medidores, que eles estão sempre supervisionando as obras, até mesmo para ver acompanhamento, se houve mudança de pé direito, para quando a gente for entregar não haver surpresa. Então, tentar minimizar o máximo possível de qualquer erro. Eu acho que o mais importante também, né, dentro das empresas, quando fala assim, por que é alto padrão? Por que vocês se autodominam, né? Para cliente de alto padrão, perfil. Por que isso? É esse acompanhamento, né? Você fazer esse atendimento exclusivo. Né? Então, assim, a gente vai à obra, se tiver que 10 vezes no mês, a gente vai 10 vezes no mês para acompanhar aquela obra e vai fazendo qualquer tipo de alteração na nossa fábrica para poder, quando chegar na casa do cliente, ter o mínimo de mudança possível, né? Faz adequação. Mas assim, isso são poucas empresas que fazem isso, né? Então, vai lá, faz a primeira medição, depois acabou. A gente não, entrega. A gente faz esse acompanhamento, esse gerenciamento junto com o profissional. Qualquer informação a gente passa para o profissional, a gente também, às vezes, tem o contato até das empresas que estão participando. Olha, se for mármore, né? A gente já entra em contato, vamos juntos lá, né? Tudo em prol do cliente. Para alinhar. É uma equipe, exatamente. E às vezes, principalmente quando você fala desse público alto padrão, você atrasar a obra 2, 3, 4 meses...
e você pegar o custo que ele tem desse atraso da obra, já foi toda a economia Exatamente, que ele contratou, exatamente, os povos lá para fazer. Então, matematicamente, a conta não fecha. Então, às vezes, é melhor mesmo você pagar um pouquinho mais caro e você ter um serviço de qualidade, né? E que você sabe ali que se atrasar vai ser muito pouco, né? Se tiver imprevistos, vão ser os mínimos possíveis, do que você correr o risco de atrasar uma obra inteira por causa, às vezes, de percentualmente um valor que não é tão significativo assim. Sim. Né? Porque você está falando uma obra do zero, você tem um percentual todo de quanto custa aquele item, né? Então, a gente tem que sempre medir qual é o risco que eu estou tendo contratando um serviço muito mais barato, né? Às vezes, esse serviço muito mais barato, além... ele pode dar sorte e sair tudo correto, ok. Ou pode dar um azar imenso, sair itens errados que ele tem que refazer e ainda atrasar muito a obra dele. E às vezes a pessoa tem um custo lá de condomínio, da equipe de obra. Cara, esse custo é diário, né? Às vezes eles viram vender o apartamento e precisa mudar. Muitas vezes isso. E não tem pra onde Geralmente ir. é às vezes, assim, né? Normalmente é assim. Gente, eu preciso me mudar que eu não tenho mais pra onde ir. A gente nunca Exatamente. trabalha com o tempo a nosso favor, né? Não. É contra o tempo. A gente trabalha sempre contra assim, o tempo. vendi meu apartamento. Ou então começa a obra, não, eu tô com tempo. Aí daqui a pouco, vendi meu apartamento. Tem que mudar daqui a 1 mês, 2 meses. Daqui a pouco e tô grávida. Tô grávida. Preciso trocar. Vou ter... Gente, o meu quer engravidar, vá pro meu escritório. Gente, todo mundo que entra no meu escritório fala que tô pensando em ter um bebê. Eu falei, parabéns, tá grávida. Porque todo mundo fica Do grávida. processo já tá mesmo, grávida. Todo mundo fica grávida. Olha Eu falei, isso. É isso aí, ó. Leila fertilizante. 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 Isso, Não precisa nem ir mais no médico. Vai fazer um projeto que já engravida. Já chega lá, pega, já fica, já sai de lá. Então, assim, a gente procura, né, trabalhar. Óbvio que a obra, às vezes, não permite que coisas acontecem no processo, mas a gente faz um cronograma, às vezes, até menor, pra gente trabalhar com mais agilidade, né, para atender o cliente, que o nosso foco aqui realmente é no cliente, Sim, né? total. Sempre no cliente. Mas a gente também precisa que o cliente tenha essa consciência, né? Porque É um trabalho em conjunto, né? é equipe, né? Então, assim, exatamente. para realizar, a gente depende de todo mundo. Então, Dos precisa de fechamentos nos pessoas prazos. capacitadas, né? Uma coisa que o cliente às vezes não entende muito é que existe um cronograma de fechamento. A partir do momento que ele não segue aquele cronograma, o prazo dele vai lá pra frente. Até mesmo Né? porque tem os prazos da Ele acha marmoraria, que, da assim, marcenaria, tudo quando o isso. cliente fala assim, não, Leila, eu tenho um desembolso aqui mensal. Então, ok, vamos planejar como é que vai ser esse desembolso, como que vai ser cada contratação. Né? Se a gente fala que naquele time ele tem que contratar aquele fornecedor, ele tem que contratar aquele fornecedor naquele time. Não dá pra esperar. E vamos supor, reforma de apartamento. Cara, quer pra ontem... Quer a tua casa para 6 meses, tem que sair fechando tudo. Não tem time para esperar. Tem tempo, não tem. Tá com essa casa pronta, tem que Exatamente. Inclusive, para quem quer o apartamento pro fim do ano. Quem quer pro fim do ano tá atrasado. Já tá atrasado. Até porque, gente, quando chega em dezembro, as indústrias, elas fecham, né? Para manutenção das máquinas, férias coletivas. Os fornecedores todos não entregam mais as chapas. Então... Os fornecedores de pedras também, todos eles pagam ainda tem a semana lá de férias coletivas. Dezembro praticamente não existe pra gente. Então, assim, pra quem quer... tem que estar pronto em novembro, praticamente, né? Pra passar o Natal. Hoje. Não, já tem que estar fazendo executivo, já tem que correr. Não, e normalmente, se não fica pronto no Natal, só vai ficar pronto depois do Carnaval, né? Porque também aí tem Carnaval. Aí tudo vai mais pra frente. Vai empurrando as datas. Porque, na verdade, você só começa depois lá pro dia 15. Dia 15 de janeiro volta, todo mundo. Né? Aí acaba já, um pouquinho depois já tem Carnaval. Olha, já tem 1 mês de atraso. Já tem 1 mês de atraso. É complicado. Então, assim, realmente já tá no momento. Pra quem quiser, então, vou deixar um recadinho aqui, né? Pra quem tá afim de passar Natal na casa nova. Com pancada e com armário. Já tá atrasado. Tem que começar já a pedir, tá, gente? Não, como comprar. É esse mês. O mês de julho acabou. Você quer fechar o mês bem, né? O fechamento, deixa eu ver, que dia é hoje? Dia 20. Tenho 10 dias ainda pro meu fechamento. Marquinho, agora vamos pra fofoca. Diga. Me conta se você tem alguma situação assim inusitada que aconteceu com algum cliente. Nossa, como? Se for famoso, melhor ainda. Pode contar, quero nomes na mesa. Nomes na mesa. Nossa, essa daqui é algemado. Quero nomes na mesa. Bom, olha, eu tive uma situação de um cliente que eu estava fazendo para ele uma casa em Búzios. Fiz toda a parte de pedra para ele, ficou linda a casa.
Aí teve o open house, nós fomos lá, casa linda em Jeribá. E eu era muito amigo dele, ainda sou, e da esposa, e dos filhos. E Desse cliente. Desse cliente específico. Daqui a pouco, passaram-se uns 3 meses, ele bate lá, me ligou, eu queria fazer um projeto de novo pra casa. Eu falei, uma casa em Búzios, vai fazer outra? Não, eu me separei, vou fazer pra minha amante. Ai, meu Deus. Gente, que babado. Aí eu falei, mas meu Deus, eu conheço ela. E aí eu falei, gente... Mas ele era amante ou ele tinha separado? Não, ele não separou. Ele não E tinha vem cá, separado. ela não vai saber, não? Fez uma outra casa, Mas ela não vai saber? não soube. Mas Gente, não vai mas saber ele- agora, ela vai saber. Não, mas Não? aí, enfim... Os barcos. Ela foi, fez outra casa pra amante, menor um pouco, né? Comprou as pedras Normalmente a comidas. amante fica até com maior, né? Eles Gente, gostam- E aí é eu pra tive que... ostentar, eu tive né? que- Ostentar, né? E eu conhecendo a Nossa, que situação, hein? oficial, né? Ah. Eu tive que... Mas é meu trabalho, né? É igual o padre, como ela falou. Aham. Você não pode abrir o que o cara confessou pra você. Eu tava lá... Eu falei, fiz o trabalho pra um, pro outro. Mas eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Não, nessa situação, não... Tem que manter a Já discrição. aconteceu isso Super comigo. discreto. Já. É complicado, né? Eu não era amiga da Mas quando é família. amiga é mas pior, ficaram né? Ótimas, É. as Não, duas aí casas é ficaram lindas. profissionalismo, né? É, profissionalismo, não Vai tem bem. Profissionalismo é isso, Vai. porque aí que você mostra É. realmente quem você é. Exatamente. Porque nem todo mundo consegue segurar a onda, não, Sim. né? Uma dessa, eu fiquei saia numa justa. dessas, às vezes É. E o cara confiou em você, né? Porque ele foi até você. Foi até então ele você. confiou, né? Quer dizer, ele confiou a você, Ele mas agora poderia- você tá contando aqui, ó, no Não, mas eu podcast. não disse nome, não disse nome, já tem anos isso. Tem anos? Acho que estão morando em Miami. Ah, meu Deus. Foram pra Miami. Se mudaram. É isso aí, Leila. E Marquinho, tem mais algum detalhe que você queira contar que você acha que é importante? Bom, as gente, é pessoas sempre saberem? vocês procurarem um profissional, porque é difícil você ter um armorista que saiba te recomendar o que você realmente precisa. Muitos vão querer vender o que está na especificação do arquiteto, muitos vão conversar com o arquiteto e orientá-los a mudar a especificação para dizer que aquilo ali não vai funcionar para determinado ambiente. É isso que é meu papel. Não só orientar, como a gente poder fazer uma venda bem feita. Sim, Então, e assim, até o arquiteto também, né? Porque a gente não tem conhecimento de todos os não, materiais. porque está sempre se renovando, tem muitas novidades sendo lançadas, como o médico não tem que estar sempre se aperfeiçoando, fazendo O arquiteto, congressos, né? Imagina. O arquiteto. Então a gente, o próprio profissional, a gente está dentro desse meio, a gente tem que saber o que está acontecendo, quais são os produtos que estão sendo lançados no mercado, o que tem os pioneiros. A gente vai lá fora, vai na Itália, vai em Cachoeira, a gente pesquisa e a gente pega a amostra, tem fornecedores novos, e aí daí a gente vai indicando para o arquiteto realmente o que fica de melhor para ele. Sem dúvida. Olha, saiu essa novidade aqui, a gente pega umas amostras, leva para vocês para apresentarem para apresentar as novidades. Então assim, a nossa função, a minha função é essa. Então por isso que a gente atende o público-alvo, né, que é o público AAA, porque nem todo mundo realmente quer esse atendimento, mas a gente tem esse atendimento diferenciado. Cada um tem seu nicho, né? E assim... E Josi, você tem mais alguma pergunta pro Marquinhos? Deixa eu pensar aqui. E aí, ó. Acho que não, acho que eu vou deixar quando tiver a câmera desligada eu te pergunto. Em off. Tá bom. Em off. Quer saber o nome da amante, né? Depois você fala. Eu quero saber o nome da amante. Eu acho que Eu você quero, conhece, quero saber o nome do né? cliente É da famosa, amante. é Ai, famosa. esses dois, meu Deus. Essa aí também tá cheia de história. Ah, adoro. Como diz o Alex, adoro. Bom, pessoal, vou agradecer aqui. Obrigada, Marquinho, por toda a Obrigado. informação. Acho que agrega muito, tanto para o cliente final quanto para os profissionais também. Josi, obrigada Nada. pelo apoio. Obrigado, meus amores. Obrigado pelo convite, Leila. Ai, tá ótimo. Vou me despedir por aqui. Obrigada aí pela audiência. A gente está encerrando mais esse podcast. Vou deixar no link o contato da empresa, né, do Marquinhos, que é a Rio Mármores, da Josi também, que é da da Laca. Laca. E aí vocês não esquecem de curtir o canal, seguir, ativar o sininho, que é importantíssimo, porque vai ter muito conteúdo aí pela frente para vocês. Obrigada.